Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 21 de fevereiro. Vamos juntos até o meio-dia com informações do setor de aves e suínos. Veja os destaques de hoje. Manejo na suinocultura. Fomos até Dourados, no Mato Grosso do Sul, conhecer uma UPD, Unidade Produtora de Suínos Desmamados. Entenda como funciona a seleção das fêmeas e os cuidados iniciais com os leitões antes de seguirem para a próxima etapa do ciclo produtivo. Biosseguridade na granja. Nossa equipe de reportagem visitou uma granja de matrizes de produção no sul do país para saber como é feito o controle de vetores na propriedade. E ainda, sucessão familiar na avicultura. Um casal de produtores abriu mão da agricultura para investir na criação de matrizes de frango. Tudo isso e muito mais. O Ligados Integrados está começando. Para começar o programa de hoje, eu quero te lembrar que todo o conteúdo do Ligados Integrados está disponível em diferentes plataformas. Aqui na TV, no nosso YouTube e nas redes sociais. O importante é você se manter atualizado com informações para produzir cada vez mais com sustentabilidade. Então, se conecte com a gente por meio deste QR Code que aparece aqui na tela durante o programa. E na terça-feira é dia do quadro Momento Bem-Estar Animal aqui no Ligados Integrados. No sistema de integração, a produção de suínos é dividida em etapas. O manejo começa na unidade produtora de desmamados. Os leitões nascem na UPD e ficam até os 28 dias de vida com a mãe. A equipe de reportagem do Ligados Integrados foi até Mato Grosso do Sul para saber mais sobre os cuidados que devem ser tomados com as matrizes e com os filhotes. Vamos ver. Estamos em uma unidade produtora de suínos desmamados, uma UPD. É aqui que os leitões nascem e ficam até os 28 dias com a mãe. Mas antes de conhecermos a granja, nós vamos passar por uma barreira sanitária, ou seja, o banho aqui é obrigatório. Pronto, roupa colocada, banho tomado, agora a gente vai conhecer a granja. Esse é o primeiro passo de uma UPD, de Unidade Produtora de Leitões. Nesse barracão a gente chama ele de recria, onde as fêmeas chegam em torno de 60 dias de vida e vão ficar ali até os 100, 105 dias de vida, onde será feita uma seleção. Esse passo é muito importante para a produção de leitões porque é o barracão onde a fêmea se aclimata. A gente usa o termo de aclimatação, onde ela tem um primeiro contato com a microbiota da granja. Então nesse barracão a gente faz especialmente uma adaptação, uma aclimatação em micoplasma, que é uma bactéria comum no plantel do suíno brasileiro, porém nossas fêmeas elas vêm livres deste agente. Passados os 40 dias, é feita uma seleção para as fêmeas poderem reproduzir. O manejo é feito através do cobre-solta. Depois de inseminadas, as fêmeas vão para as baias de gestação coletiva. Ali, elas têm água à vontade, porém, a alimentação respeita o volume de acordo com a nutrição e a genética do animal. Então vai variar de acordo com o score que a gente chama que a fêmea está. Se a fêmea está muito magra, ela tem que comer um pouco mais. Se ela está gordinha, come um pouquinho menos. Wesley, nós estamos em uma baia de gestação coletiva, né? Isso se encaixa ao bem-estar animal, certo? Sim, exatamente, né, Priscila? Esse é o principal foco, né, do bem-estar animal. Então essa granja, como eu falei, ela está já adequada ao bem-estar animal, onde os animais eles ficam durante todo o período de gestação livre de gaiola. Então aqui eles têm, são livres, né, eles podem caminhar, a baia atende
a densidade, o volume, tamanho de metro quadrado por fêmea. E então esse que é o principal foco do bem-estar, onde os animais ficam livres de gaiola. Quantos animais ficam em cada baia? Nessa instalação que a gente está, a baia são para 20 animais. Então se a gente olhar, tem 20 drops, né, 20 pontos de alimentação, um para cada fêmea. E a água a gente atende um bico para cada 10 animais. Nessa fase, as fêmeas ficam 110 dias em gestação nas baias. Só são retiradas se houver algum problema sanitário ou doença entre elas. Quando já estão prestes a parir, 5 dias antes, são levadas para a maternidade. Então ele vai ficar por um período de 28 dias, né, aqui com a mãe, e aí seria o fim dessa unidade, da unidade produtora de leitões. Porém, é o início de toda a vida desse leitão pela frente. Então a nossa cadeia, ela começa a partir de aqui. Pensando no abate, pensando em produto no frigorífico, aqui começa esse processo. Pequeninos e bem cuidados, o que é feito na maternidade é refletido em toda a vida do animal. A mamada de colostro é um ponto crucial para a vida desse leitão, onde ele vai adquirir os primeiros anticorpos, né, para proteger, para a imunidade desse animal, até o longo do abate. Alguma imunidade um pouco mais curta, dependendo do agente, até o final do abate. E lógico, né, a gente ter o cuidado com a matriz, com a mãe, porque ela que vai fornecer o leite, que vai garantir o peso desse animal para que ele saia com a condição favorável para a cadeia seguinte. A UPD, localizada em Jataí, Mato Grosso do Sul, pertence aos irmãos Boigues. Hoje, há 3.000 matrizes produtivas na granja. Daqui saem 8.000 animais por mês, uma evolução e tanto, né, Alessandro? De quando eu iniciei no ano de 2000 para agora, ela se transformou. Quando eu comecei, uma fêmea produzia 20 leitões por ano, né? Hoje a gente já consegue médias aí de 32, 34, 35 leitões. Passados 28 dias nessa unidade, os leitões seguem para um outro processo, ou melhor, vão para a creche. Mas isso é tema para uma próxima reportagem. Muito interessante, né? E olha só, no próximo bloco vamos conhecer a história da família Souza, que decidiu investir na produção de matrizes de frangos. É daqui a pouquinho, voltamos já já. Estamos de volta e olha só, você sabe como implementar a biosseguridade na granja de forma eficaz? A nossa equipe de reportagem visitou uma granja de matrizes de produção no sul do país para saber como é feito o controle de vetores na propriedade. As medidas de biosseguridade devem ser seguidas à risca nas granjas de frango de corte e também de matrizes, porque são essenciais para evitar a propagação de doenças e garantir a saúde do lote. Vamos acompanhar? A granja do Moacir Ré aloja matrizes de produção. São mais de 20.000 ovos que as galinhas botam diariamente. Para que nada saia do controle, respeitar as medidas de biosseguridade é essencial. Isso vale para quem frequenta a granja também. Para passar para o outro lado de dentro, é preciso tomar banho. E para proteger os animais, o controle de roedores é fundamental. Por isso, o avicultor optou por fazer uma cerca anti-ratos para não dar chances aos inimigos. Tinha muito problema com roedores, com rato, de chegar a estragar equipamentos e às vezes problemas sanitários que acontecia, que a gente talvez já era do rato, né? Então veio com a proposta aí da cerca anti-rato e a gente topou e começamos a fazer e fizemos, foi um dos primeiros a fazer. E deu certo, acabamos com o rato. A gente implantou ela na unidade fazem mais ou menos uns 4 anos. Ela tem uma profundidade de 50 centímetros para baixo da terra e uma altura de mais ou menos 70 centímetros. E essa chapa metálica, ela serve para que o rato não consiga acessar, ele não consegue escalar. Quando ele sobe, ele escorrega na chapa e cai para fora de novo da cerca. Então a gente conseguiu praticamente zerar a quantidade de ratos que a gente tem hoje dentro das nossas granjas. Os ratos podem transmitir diversas doenças para o lote, como salmonelas e micoplasmas, já que eles também comem a ração.
Sem contar que a estrutura do aviário pode ser danificada pelos roedores, como lonas, fiação, bandô. Para que isso não aconteça, prevenir é a melhor solução. Já pensou, a gente toma banho, tem todos esses cuidados para nós entrar aqui, e o rato entrava e saía a hora que queria, ia na calha de ração e tudo, né? E com isso a gente resolveu tudo isso. Já a família do produtor Ramon de Souza possui tanto granja convencional como granja modal. Na convencional, as adaptações para garantir a biosseguridade são notórias. Além da cerca anti-rato, há uma passarela entre os aviários. Ela funciona tanto para o bem-estar dos funcionários, né? Porque antigamente, para chegar no aviário, eles acabavam indo no sol ou na chuva. E como era em lugar aberto, pousava passarinho, pousava outros animais, o próprio rato também passava por ali. Pisava ali, lógico, era lavada a bota para entrar dentro do aviário, mas sempre ocorria de entrar, talvez um pouco sujo. E com a passarela isso não acontece, o passarinho não tem mais contato. Quando o pessoal entra para dentro da casinha, toma banho e entra para dentro da granja, ela está dentro do aviário já na passarela. Então é mais tranquilo, ninguém toma mais chuva na cabeça, como acontecia antigamente. Nesse aviário modal estão alojadas 11.000 fêmeas e 1.200 machos, todos com 66 semanas. Aqui, a boa ambiência aliada à biosseguridade faz a galinha ter uma alta produtividade. Além da granja modal, ela facilitar na questão da estrutura, da climatização, do bem-estar para as aves, na questão de biosseguridade, é muito bacana. Não temos frestas aqui dentro, não conseguem os vetores da rua acessarem. E outra coisa muito interessante é a questão do cascudinho. O cascudinho gosta muito de madeira também, né? Então a dificuldade deles conseguir se alojar aqui é muito maior, porque aqui é tudo em metal, não temos as estruturas em madeiras que nem muitas granjas convencionais a gente encontra. Todo esse cuidado é importante para não haver doenças, nem dentro, nem fora da granja. Até os caminhões que recolhem os ovos passam por uma desinfecção. Eles podem estar trazendo para a gente doenças sanitárias, pode acabar vindo uma salmonela. Então, salmonela na avicultura é algo muito grave, principalmente numa matriz. Para saber se algum rato passou pela propriedade, o produtor deve checar a porta-isca e preencher uma planilha com as informações. A equipe técnica vai conferir mensalmente e analisar quais lugares estão aparecendo mais ratos para fazer um plano estratégico. Todas essas boas práticas de manejo fazem do Brasil um país livre da influenza aviária, doença que tem acometido outros plantéis ao redor do mundo. As pessoas que trabalham aqui, elas têm que estar bem cientes dos parâmetros de higienização. Isso começa desde as mãos até desde o nosso banho lá. Para entrar numa granja de matriz, como você sabe, tem que tomar banho, tem que esfregar unha, tem que esfregar pé, chinelo, suar nariz. Então é bem importante que todo mundo tenha essa consciência para evitar que traga qualquer doença do meio externo para o meio interno. E agora a gente vai para Araranguá, um município localizado no extremo sul de Santa Catarina. Lá vivem o Lédio e a Adriana, um casal de avicultores que decidiu abrir mão da agricultura, que já era uma tradição da história da família, para investir na produção de matrizes de frango. No início, os desafios foram grandes, mas com a ajuda dos filhos, eles estão conseguindo alcançar os resultados desejados. Vamos acompanhar. Eu fui um pioneiro na avicultura da minha família. A gente sempre foi família de agricultores. Trabalhava na cultura da mandioca, tinha engenho de fazer farinha. E aí em 1999 houve uma oportunidade de expansão, que tinha uma unidade de matriz na nossa região. O sonho do meu marido de colocar granja, desde que eu acho que nós namorávamos, ele sempre falava nisso. Ele sempre teve vontade. E eu sempre fui de abraçar os sonhos dele também. Comecei com 2 granjas de 7.500 aves cada uma, 15 mil aves. E aí ao longo do tempo
Hoje eu tenho 110 mil aves, fêmeas matrizes alojadas, e mais uns 11 mil machos. A gente deu uma reviravolta. O primeiro ano de avicultura que eu coloquei, nós tínhamos 2 aviários. Era eu e a minha esposa que trabalhava e mais 2 funcionários. Nós não folgamos nem um sábado e nem um domingo. Nós trabalhamos um ano inteiro, os funcionários folgavam e nós trabalhávamos de segunda a segunda. Tudo é um começo, né? Foi um pouco difícil. O meu marido sempre muito cabeça, né? Ele é muito dedicado no que ele faz. E como no começo a gente tinha que pagar banco, então a gente tinha que trabalhar domingo. Tenho esposa e 3 filhos. Tenho a Marina, a mais velha, que é veterinária. Tenho a Sara, que é advogada. E tenho o Ramon, que é mais novo, tem 23 anos, que trabalha comigo nas granjas. Eu sempre vi meus pais trabalhando desde novo na avicultura. Meus pais já estão quase mais de 20 anos, na verdade, na avicultura. E desde pequeno eu vi eles trabalhando, vi ele dentro dos aviários. E eu sempre gostei, na verdade. Ele foi motivado desde o início a ser um sucessor dos negócios, né? E hoje é o meu braço direito aí nas atividades. Um dia tá ali trabalhando com manejo de ovo, alguns outros dias fazendo seleção de macho, pesando galinha. As meninas também trabalharam lá dentro, né? Mas ele sempre gostou de acompanhar o pai, assim. Com certeza meu pai e minha mãe foi de longe aí as pessoas que mais me incentivaram e mais me ensinaram, né? Dessas ampliações que eu faço hoje, o que me motiva a fazer essas ampliações, até construir essa granja nova que a gente construiu agora em 2020, é o fato de ter o Ramon como sucessor, né? Hoje a gente tem 8 aviários convencionais e tem 5 aviários que seriam da mesma dimensão desses 8 que a gente tem aqui em Araranguá, lá na Gaivota, que são aviários modais, que já são aviários com maior tecnologia aí do Brasil. Aí. Tem um robô que colhe ovo, por exemplo, uma embandejadora. Isso em 1999 nós não imaginava que isso existia. O pai ele tem a voz da experiência, mas eu tento sempre procurar algumas ideias novas e coisas novas. Um computador dentro da granja, um notebook, coisas que vão facilitar aí no futuro e eu acho que só está aumentando. Eu me lembro de uma vez que a primeira viagem que a gente fez, com os 3, foi ir para a Serra. Nós nunca tínhamos ido. A felicidade deles era tão grande que eu nunca vou esquecer. A família, para mim é tudo. A gente sempre ensinou para eles que respeitar as pessoas dentro do serviço, né? Não humilhar. A gente sempre é a favor dos direitos deles, a gente paga sempre dentro do certo, né? E a gente passa esses valores para eles. Família é os filhos, o neto que eu tenho hoje, você fazer um almoço e domingo eles estarem presentes. Nos finais de semana a gente sempre faz um churrasco, reúne a família, conversa, briga um pouco também, isso é normal, toda a família acontece. Mas a família é sempre unida, sempre foi assim. Quando chega de manhã, que eu olho no celular assim, eles não estão avisando que vem, já dá uma tristeza. Eu acho que nós, assim, dentro das dificuldades que a gente viveu, mas nós sempre vivemos um casamento de sinceridade um para o outro, como disse o Lé, de doação, e também quando um tinha um sonho, o outro abraçava também, caminhava junto. A gente, assim, desde cedo, né, as convivências, né, mesmo antes de entrar na avicultura, a gente, quando um tinha um objetivo, perguntava para o outro já dava um empurrão para frente. Nem questionava se isso vai ser bom ou não, não vai. Sempre um apoiando o outro, e foi onde a gente chegou. Eu acho que é uma vida, né? Porque a gente é casado já há 31 anos, a gente namorou 3 anos. E eu tenho só a agradecer ao meu marido, porque a família que a gente tem, né? Tudo que a gente passou na vida e a gente está aqui agora, né? Eu agradeço todos os dias a Deus, pelo meu marido e pelos meus filhos. A gente tem 3 filhos maravilhosos.
Ela é uma excelente esposa, uma excelente mãe e agora avó também, né? E eu amo muito essa esposa aqui. Uma história muito inspiradora, né? Por hoje é só, amanhã tem muito mais para você. Às 11h30, um grande abraço.